Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de toda quarta. E hoje a gente vai falar de autoestima, por isso eu botei essa música que fala sobre sonho. Sejam bem-vindas, quem tá chegando aí, vai escrevendo aí nos comentários, da onde você fala, eu vou fixar um comentário aqui. Peraí, escreva. Oiê! Escrevam no chat aí da onde você tá falando. Quero conversar com vocês. Calma aí que eu tô fixando um comentário. Aí, deu certo. Camaçari, Bahia. Eita, coisa boa! Eu tô em Florianópolis, Santa Catarina. E ó, quando a gente fala de autoestima, vão escrevendo, vamos chegando. Quando a gente fala de autoestima, a gente tá falando de sonho, né? A gente tá falando também de realizar sonhos, de realizar coisas na nossa vida. São Roque, São Paulo, oh, coisa boa. Deixa eu começar essa live aqui perguntando, você tá seguindo um sonho? Ou você tá fazendo o que dá? Eu acho que se a gente começar pensando sobre isso, a gente já vai trazer compreensões iniciais aqui. Rio de Janeiro, Lisboa, maravilha, maravilha. Sejam bem-vindos. Eu vou ir diminuindo o som aqui. Dublin, Irlanda, eita. Ó a Vanessa, tô fazendo o que dá. Então, vocês sabem, né, que essas lives aqui, elas vêm pra gente refletir. A gente vai se aprofundar aqui, vou abaixar o som pra gente começar Patos de Minas. Incrível. Obrigada, Jundiaí. Sensacional. Ótimo. E a gente vai chegando. Parelhas, Rio Grande do Norte. Eita, coisa boa. São Paulo. Falar de autoestima é falar de coisas profundas dentro de nós. Bocaiúva, Minas. Então eu quero começar com essa reflexão. Tô vivendo um sonho atrás de um sonho ou eu tô fazendo só o que dá? E sabe, tô abaixando o som aqui. Não tem resposta certa. Não tem uma certeza. Balneário Camboriú. Que bom. Rio das Ostras. Oi, Jaque. Agora que eu vi que era você. Então vamos lá. Falar de autoestima, pra gente começar refletindo será que a minha vida tá indo na direção do que eu desejo? Ou será que eu tô só fazendo o que dá? Porque parece que tudo que eu quero, a coisa não acontece. Escrevam aqui no chat pra mim. Porque quando as coisas não acontecem e eu vou só fazendo o que dá, eu vou pegar duas coisas aqui. Deixa eu ver o que eu vou pegar. Duas canetas. Imaginem o verde, até a cor. O laranja. O laranja é você fazendo o que dá, sabe? Você tá aí vivendo, isso é o que tem, eu já fiz esse curso e aquele, meu relacionamento é esse, e é isso que tem também, sabe? Esse aqui é o destino, né? É um destino que você tá vivendo que parece que não é o seu. Vocês já tiveram a sensação de que você tá vivendo a vida e parece que, nossa senhora, quem que tá aqui vivendo isso aqui? Sou eu que tô aqui? Sabe essa sensação? Vocês já tiveram isso? Ou então, você tá vivendo a vida... Olha que a caneta voou, vou pegar a amarela então. Onde você vive aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, que você tem tesão na vida que você tá vivendo. Que parece que é você que tá construindo o seu próprio destino, sabe? Quando você tem coragem de, às vezes, meter o louco na vida e fazer o que você tá a fim de fazer. Sabem isso? Um é o destino familiar. O segundo é um destino que você está construindo. Rafa, mas essa live aqui é pra gente falar de autoestima, que você tá falando de destino aí, não tô entendendo nada. Autoestima tá completamente conectado com a sua capacidade que você sente em você de construir a sua própria vida, de mudar o destino da sua vida. Veja que aqui a gente trabalha com romper padrões familiares, dar basta em laços invisíveis, e a gente construir a vida que a gente quer, e a gente ir fazendo diferente. Esse é o meu trabalho. Na verdade, foi isso que eu fiz na minha vida.
a construção de uma nova história. Então, eu vou contar a minha história. Eu sou nascida no interior do Paraná, tchalalá, morei em Maringá há muito tempo, morei em Curitiba, me formei em Direito, fiz pós-graduação, fiz mestrado, era advogada, e vivendo aquela vida que parecia que era o ápice, nossa, não fazia sentido aquela vida pra mim. Era como se eu, tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Depois de 10 anos de faculdade, depois de fazer tudo isso, por que que eu não tô me sentindo feliz? Porque eu tava vivendo um destino familiar. E eu comecei a me questionar, gente, que vida é essa que eu tô vivendo? Eu ia trabalhar e eu não gostava. Todo dia de manhã eu tentava arrumar uma desculpa pra não ir, porque eu odiava aquilo. Todo dia era eu tentando me auto-sabotar. Tentando não, e muitas vezes conseguindo, vivendo esperando o final de semana, que eram os únicos dias legais da vida. E aí segunda-feira começava tudo aquilo de novo, sabe? E eu sentia que eu tava sendo esmagada pela minha própria vida, sabe? Como se eu... Cara, o que eu vou fazer? Eu me lembro de eu perguntar, tá, mas as relações dando tudo errado, sabe? Assim, aquela maravilha. Trabalho desse jeito, então eu tava perdida. Eu me sentia muito perdida. E eu me lembro de questionar, tá, mas o que eu vou fazer com isso então? Como é que eu vou mudar a minha história? Como é que eu vou mudar o rumo da coisa? Então eu tava sempre desejando algo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia sair daquilo. E eu acredito que uma coisa que une a outra, então, que você sai de um destino familiar para ir em direção a alguma coisa que você acredita, para você construir na sua vida algo novo, é a autoestima. Que eu vou chamar aqui, nessa aula, a autoestima de... como se fosse como se você fosse um eletrodoméstico, sabe? Como se você fosse um micro-ondas e você tem que ligar na tomada para funcionar. Só que quando você está desconectado da tomada, o micro-ondas não funciona, ele vira um armário. Ele é tudo menos um micro-ondas, ele faz tudo menos esquentar uma comida. Então é como se... quando a gente não tem a boa autoestima, né? Quando a gente está em baixa, a gente sabe que a gente é um micro-ondas. A gente sabe que a gente podia fazer coisas, mas a gente não faz. Vocês já se sentiram assim? Escrevam aqui no chat pra mim. De você, cara, eu sei que eu posso mais, mas assim, nossa, eu não sei como é que faz isso. É tão difícil, sabe? É um movimento, é difícil, parece que as coisas são difíceis. Já se sentiram assim? Uma sensação de que tá preso, você quer dar o passo, mas parece que não dá, não vai. Com a sensação de que parece que tem alguma coisa que tá desconectada? Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido? Essa live tá subjetiva, mas eu sei que tá chegando aí nesse coração. Sabe? O que é quando a gente... São coisas muito profundas e verdadeiras mesmo. Que é pra você se enxergar nesse lugar. Então vejam. Autoestima é aquilo que te liga na tomada, tá, Rafa? Então o que é autoestima? Simples. Autoestima é amor. É amor. Autoestima é igual amor. Amor por quem, Rafa? Então vamos lá. Se eu tenho baixa autoestima e autoestima é amor, se eu tenho baixa autoestima, eu tenho pouco amor por mim. Tamo junto aqui? Se eu tenho pouco amor por mim, por que de acho eu vou pro mundo e vou encontrar muito amor? Alguém que me ame loucamente, que me dê muito. Parece que não faz sentido, não é? E aí eu fico atrás daquela pessoa... E talvez eu até encontre, né? Alguém que me dê muito. Só que eu tô tão acostumada com pouco amor, que se alguém me oferecer muito, eu não sei nem o que fazer com esse muito. Eu não quero. Aí eu me apaixono porque me dá pouco também. É por isso que pessoas que têm baixa autoestima se colocam em relações muito, muito bostas. Porque de verdade, a relação que ela tem com o amor sempre foi pouco. Por isso baixa a autoestima. E é por isso que quando tá pouco, tá vendo? Tem escassez? É escasso, é pouco. É sempre na migalhinha. É sempre no pouquinho. E quando o mundo oferece o muito, aí a gente se sabota. Quando você tá perto de fazer uma coisa que vai mudar a sua vida, você vai lá e se sabota.
Você vai lá e conta uma história que não vai dar certo. Você vai lá e fala mais do que devia. Você vai lá e dá um jeito de estragar tudo, sabe? Porque é pouco. Interessante, eu passei anos mendigando amor e demorei muito pra enxergar. E tá completamente ligado na autoestima. Então, se a gente tá desconectada da tomada, é como se o amor não tivesse ligando, é como se algo não tivesse fazendo sentido. Então é muito comum que pessoas com baixa autoestima, e eu já fui muito essa pessoa, e eu não sabia, se você me visse anos atrás, jamais que você vai falar que eu tenho baixa autoestima, porque eu tava assim, acima do bem e do mal, no ego, num salto alto desse tamanho. Mas eu me meti em cada furada, cada relacionamento bosta, cada coisa que você fala, gente, sabe, me desvalorizando nos lugares, ficando com as pessoas nada a ver. Ou seja, que tipo de bosta somos capazes de fazer porque temos baixa autoestima? Todas as possíveis, a gente se mete em cada uma. Então já começa entendendo, se você tá aí na sua vida com um monte de coisa, um monte de cilada, sabe? Com um monte de questões. Você vai contratar alguém e a pessoa tem 300 problemas, sabe? Baixa autoestima é baixo amor sobre si mesma. E aqui a gente vai destrinchar isso, porque tudo isso começou em algum lugar. Onde? Sempre na nossa infância. Sempre a gente vai olhar para aquela menininha lá, a sua criança, aquela que mora dentro de você, ou seu menino que mora dentro de você. Ou seja, lá atrás, a sua criança, você enquanto criança, quando pequena, sentia que merecia pouco. E aqui eu vou contar um exemplo. Olha como é louco onde a gente chega, tá? Eu fiz uma constelação esses tempos e a cliente veio aqui porque ela veio constelar a insegurança e ela era de falar pouco, sabe? Era de falar pouco. Uma pergunta, desculpa, não é ofensa às mulheres que se relacionam com homens que não a valorizam. Isso quer dizer que ela tem autoestima baixa? Sim. Porque uma mulher com autoestima alta, ela não vai ficar com um cara bosta, sabe? Um cara que trata ela mal. Na primeira chance que você tem de tratar ela mal, ela, tchau, eu não aceito isso na minha vida. Vocês vão ver aqui o que faz parte da autoestima. Mas voltando no caso, então ela veio constelar insegurança e ela não falava os problemas dela, sabe? Ela é aquela que guardava. Você fala um monte de coisa aqui e ela guarda. E ela não consegue se comunicar, não consegue falar o que ela deseja. E na constelação ficou muito óbvio. Então a gente tá falando lá daquela criança lá de trás, não é? Então ela, quando era criança, e talvez essa história faça sentido pra você, ela olhava pros pais dela e os pais pareciam outras crianças. Pareciam outras, sabe? Dois adultos que ficam falando, que discutem, que do nada você não sabe se a pessoa... Você não pode confiar nela, porque qualquer coisa que você fale, de repente ela estoura, ela fica muito brava. Então ela, desde pequena, entendeu que ela precisava era ficar quieta. Porque se ela falasse, se ela expressasse o que ela estava vendo e sentindo, podia dar problema. Tá entendendo que desde pequena essa mulher não podia ser quem ela é, porque se ela fosse quem ela era, poderia causar problemas, porque o fato dela olhar para os pais e de repente os pais ficarem muito bravos do nada ou começarem uma discussão do nada, ela se sentia insegura. Ou seja, ela não era aceita quem ela era. Desde pequena ela entendeu que ela não podia ser quem ela é. Porque ser quem ela é, falar o que ela pensava, era inseguro. Então, como forma de sobreviver, ela aprendeu a se calar. E aí, na vida adulta, nos relacionamentos acontecem coisas que ela fala, gente, que isso? Só que ao invés dela ir lá e falar e dar o limite dela, ela não conseguia dar esse limite. Por quê? Porque ela ainda estava na reação infantil, onde ela não pode falar nada. A gente pensa que a gente é adulto, mas quando a gente vê, a gente parece uma criança. Ah, comigo é exatamente assim. Eu era assim. Você entende que, na verdade, não é quem a gente é. A gente vai reagindo, como adultos, ainda adultos, a gente reage
como uma criança, como a gente fazia quando a gente tinha 3 anos de idade dentro daquela casa com aquele pai, com aquela mãe. E esse é o principal gancho que eu quero que vocês entendam. Quem tem baixa autoestima ainda está lá na criança ferida. E o que essa criança ferida sente? Estou contando essa história e vou ir aumentando para você ir trazendo a sua vida aqui para fazer sentido. Uma menina ou um menino que mora naquela casa e que ela não pode confiar nos pais que estão ali, ou de repente não pode contar com esses pais, porque, sei lá, eles são ausentes, porque eles não escutam, porque eles não se interessam por você, porque eles não estão disponíveis, porque eles estão trabalhando demais, porque quando chegam estão cansados, e essa é a minha história. Minha mãe trabalhava muito, meu pai também, chegava, minha mãe estava sempre cansada. Hoje eu entendo ela, uma adulta que trabalha o dia inteiro, chega em casa, está cansada, mas quando a gente é criança, a gente olha para eles e fala assim: nossa, chegou cansada, era para chegar sorrindo, acho que não gostam de mim. Ou no caso dessa minha cliente que disse que ela preferia ficar quieta, porque se ela falasse poderia dar problema. Ou seja, a minha opinião não importa para ninguém. Não importa. Para que eu vou falar qualquer coisa? Eu vou ficar aí quieta. Ou seja, ela tem 40 anos e ela tá há 40 anos reagindo igual uma criança. Com medo. E como essa menina se sentiu? Mal amada. Mal amada, porque se eu olho pro meu pai e pra minha mãe, né, visão infantil, e os nossos pais, aos nossos olhos, eles são maravilhosos e perfeitos, e eles tinham que ser tudo, e a criança quer, né? Ela demanda, ela quer presença o dia inteiro, ela quer tudo. É o mundo dela, é lá que está sendo formada as crenças e os valores. Então ela olha para esse pai e para essa mãe, que estão lá brigando entre eles, que estão lá reagindo a absolutamente tudo e todos, que estão lá falando mais que tudo. Ninguém tá perguntando como essa menina, assim, como é que ela tá se sentindo, o que é importante para ela, e o que ela queria falar que ninguém ouviu. Então como ela se sentiu? Não vista. Ela se sentiu pequena, ela se sentiu insuficiente, ela se sentiu insegura, ela se sentiu pouco. Ela sentiu que ali ela tanto faz, tanto fez. Uma criança que se sentiu assim dentro de casa, e veja, eu tive pais incríveis falando de mim agora. Só que o fato da minha mãe chegar e tava sempre cansada, quando ela chegava 6, 7 da noite, ela ainda ia cuidar da vida dela, ela ia jogar vôlei, ela ia pra academia, ela ia fazer as coisas dela. Então, tipo assim, eu sentia que eu não ficava com ela. Eu me sentia abandonada. E se eu me sentia abandonada, eu sentia que ela não gostava de mim. Então, pra mim, foi pouco. Hoje, adulto, eu olho pra minha mãe e falo, meu Deus, né? Minha mãe já faleceu, mas olha, não, eu entendo ela. Só que a minha menina lá dentro não entendeu isso na época. E se eu não mudar a minha menina que tá lá dentro, nada na minha vida vai mudar. Eu vou continuar me colocando em relações fracassadas, eu vou continuar me colocando em lugares que me desvalorizam, eu vou continuar tendo as mesmas reações. A autoestima está diretamente conectada com o quanto de amor você achou que recebeu na infância. E não é sobre o amor que o pai e a mãe deram. O pai e a mãe deram tudo, eles sempre dão tudo, fizeram tudo. Se o seu pai e sua mãe foram horrorosos, era tudo que eles tinham para dar, eles deram. É sobre a perspectiva da criança em relação aos adultos. E todo mundo já foi criança e todo mundo tem um pai e uma mãe. Se era ausente ou não, você tem uma história de um pai ou de uma mãe. Então, é tudo sobre isso. Agora, vamos dar um passo além. Imagina lá, então você tá olhando para sua mãe agora, imagina lá a sua avó. Se assim como a minha avó, né, ela é filha de uma família gigantesca, de 10, 12 irmãos, coisa assim. O meu pai e minha mãe tinham 7 irmãos. Somos em 3, né, eu e meus 2 irmãos. Ou seja, as famílias eram enormes. É óbvio que os nossos ancestrais, né? Além de tudo que eles viveram, né? As histórias deles, cada um com as suas. A minha avó tinha que trabalhar muito cedo, minha mãe também teve que trabalhar muito cedo. E toda essa historiaiada aí, no fim, um monte de filho. A mãe não vai ter tempo de dar atenção para todos esses filhos. Ela, minha filha, vambora, se vira, vamos aí. A gente é resultado de todo esse povo geracional. A sua baixa autoestima, ela vem de longe, ela não começou agora.
A sensação do amor que se tem por si mesma é baixo, porque já faz muito tempo que isso tá rolando. As mulheres, então, as mulheres foram caladas por muito tempo. As mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham voz, as mulheres se submetiam a muitas coisas. É um contexto histórico. Mulheres que têm problemas de autoestima são mais comuns do que qualquer outra coisa. Ai, mas ela é linda, como é que ela não tem autoestima? Essa provavelmente é a que tem mais baixa autoestima. Porque ela tá em comparação com um monte de coisa. Ela tá tentando provar para o Deus e o mundo que ela é muito boa em alguma coisa. É muito louco pensar nisso. Autoestima é amor. O quanto de amor eu me dou. E aí a gente vai entrar num próximo passo. Primeira perspectiva, né, da autoestima. A autoaceitação. Você aceita quem você é? Mas assim, com defeito e qualidade? Porque normalmente o que a gente tem na nossa cabeça, né? Parece que a gente tem uma bruxa má dentro da gente, crítica, super crítica. E a gente se critica, e a gente é exigente, a gente é exigente com a gente é exigente com os outros, com os relacionamentos. Aí é perfeccionista, porque aquela menina lá que teve que fazer é a fazedora, e hoje ela tá fazendo até agora, e ela tá cansada, exausta, dando mais valor pro que tá fora do que tá dentro, dando mais valor e atenção pros outros do que a si mesma. Se os outros estiverem bem, eu fico bem. Será? Esse é o maior sinal de baixa autoestima. A autoaceitação é sobre você aceitar como você é. Ó, Dani, eu sou muito exigente e exausta. Sim, porque esse é o peso da mulher fazedora, da mulher trator. O peso da mulher fazedora é aquela que faz demais e recebe de menos. E por que eu faço demais, Rafa, e recebo de menos? Porque quando eu era criança, a sensação que eu tive é que ser quem eu era não era o suficiente. Eu precisava fazer. Então eu arrumava a casa, eu arrumava as coisas, eu ajudava com os irmãos, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu tava sempre percebendo o movimento do meu pai e da minha mãe. Se minha mãe não tivesse no bom dia, eu tentava facilitar a vida dela. E eu tava sempre olhando pros outros ao invés de olhar pra mim. E a vida da criança, essa é a minha história. Tem frases que eu falo assim desde pequena, né? Tudo eu nessa casa. E eu sou a filha mais nova. Você entende que desde pequena eu tava lá programada pra ser tudo eu, pra fazer tudo, pra ficar de olho em tudo? E aí eu fico em estado de alerta, olhando tudo e todos, controlando tudo e todos, fazendo demais, cansada, me deixando de lado e descontando tudo isso em alguma coisa. Sei lá, vamos comer, no meu caso, vamos comer. Aí com isso o meu corpo não fica do jeito que eu quero e a autoestima também não fica boa, entendeu? Que só vai piorando, a gente começa a se sabotar e entra num giro enorme. E a autoaceitação é sobre você concordar com quem você é. Do tipo assim, eu sou controladora mesmo. De repente você tá em um relacionamento com o seu marido, com o seu namorado, enfim. E você se vê nesse lugar, sabe? Parecendo a mãe dele, cobrando, exigente, cansada, traindo uns homens meninos, sabe? E aí você tá tão broxada de tudo, assim. E aí quando alguém vai falar alguma coisa pra você, você fala assim, não é isso não. Tipo, entra num processo de negação e tenta se justificar das coisas. Quando na verdade, às vezes, tudo que você precisa eu tô cansada. Eu sou exigente, sou perfeccionista, tô parecendo, Ó a paz que é. A gente só simplesmente entender que, Eu passei muito tempo fazendo muitas coisas, saindo pra lugares, indo pra festas e coisas que estar no meio de um monte de gente que não tinha nada a ver comigo, porque eu não sabia disso, tá? Mas eu não gostava de ficar sozinha. E quando eu descobri que tudo que eu tava fazendo era pra não me sentir sozinha, eu fiquei em choque. Fiquei em choque real, fiquei chorando por horas, assim. E pensando, não acredito que eu fiz tudo que eu fiz aí porque eu tava me sentindo sozinha. Tipo assim, sozinha.
Quando você concorda com os seus defeitos também, é basicamente quando você começa a enxergar as suas dores. E aí a gente para de reagir a tudo e todos, porque às vezes as pessoas de fora veem melhor e elas estão falando coisas que realmente a gente está fazendo. Não quer dizer que você vai aceitar que você é isso, vai passar o resto da vida sendo assim. Mas o primeiro passo é aceitar. É falar, ah, é mesmo. É isso. E aceitar suas limitações, sabe? Às vezes realmente você não é boa com pessoas. Eu não sou muito boa mesmo. Onde que estão os meus talentos? E eu vou atrás dos meus talentos. Quer dizer que eu não vou desenvolver aquilo que é um problema pra mim, né? Que é o meu defeito? Não, mas eu não vou surtar por causa disso, você entende? Vou contar um negócio pra vocês. Lembra quando eu tava advogando lá? Então, advogando nos escritórios e tarará. Eu sempre fui muito boa em comunicação com pessoas. Eu era excelente para fechar contratos quando eu fazia reuniões, quando eu fazia as audiências. Esse era o meu talento, mas é que eu não sabia. Quando você é contratado e é advogado, você fica lá peticionando o dia inteiro, você e um computador o dia inteiro, lendo aquele negócio. Tem gente que ama. Eu queria morrer. Nossa, aquilo era uma morte lenta pra mim. Era uma morte lenta. E a sensação que eu tinha era que eu precisava ser boa naquilo. Porque, meu Deus, tem um monte de gente boa nisso, que amam fazer isso, e eu odiava. E na época, eu só me sentia uma sabotadora de mim mesma. Eu me sentia péssima, eu me sentia a pior de todas. Porque eu não gostava de fazer aquilo. Eu nem gostava muito de estudar também. Sim, eu tava estudando uma coisa que eu não gostava. Cara, bota você pra fazer uma coisa que você gosta, pra você ver o que acontece. Você faz o dia inteiro. Você nem se importa, você só faz. Agora, quando você tá fazendo uma coisa, lembra aqui das canetas? Lá do seu destino familiar, sabe? Que você tá vivendo por alguém, você tá vivendo uma história que você nem sabe de quem é. É muito pesado. Até que então eu comecei a entender que eu não era boa naquilo. Eu não era boa em ficar lá o dia inteiro olhando para aquele computador, peticionando, meu Deus do céu. E eu comecei a entender que eu era boa com pessoas, que eu era boa em fechar contratos, que eu era boa em fazer negócios, que eu era boa em fazer acordos. Isso eu era boa. E era ali que eu tinha que estar, não naquele outro. Sabe que eu comecei a aceitar que eu não era boa naquilo e bem da verdade eu não fazia nem questão de ser? Foda-se. Por que eu tô fazendo questão de ser uma coisa que nada a ver comigo? E quantas vezes a gente quer a aprovação dos outros em coisas que não tem nada a ver com a gente? Você tá lá, tentando aprovação de alguém, de algum concurso, alguma coisa, você tá lá e tipo, nada a ver. Nada a ver, lá vai ser só treva. Porque não tem autoaceitação, ainda não concordou com quem se é. E a gente só precisa fazer assim, ó. O alívio que eu senti quando eu entendi que eu só tô no lugar errado, fazendo a coisa errada. E eu descobri que eu amo estudar. Eu amo estudar. O que eu gosto de estudar, não vem me dar outra coisa, que eu não quero estudar outra coisa. Eu gosto de estudar o que eu gosto de fazer. Talvez, eu não gosto de ler. Leia as coisas que você gosta, sobre os assuntos que você tem interesse, pra você ver o que acontece. A gente foi criado pra fazer uma rotina chata, pra achar que a vida é chata. A gente foi criado com o trabalho é chato, o casamento é difícil, tudo é ruim. Alguns poucos hobbies são bons, bom é as férias. Bom é o final de semana. Esse é o senso comum. Você espera o ano inteiro para ser feliz nas férias, chega nas férias, adivinha, chove. Você passa o ano inteiro esperando para ir pra praia, chega lá, chove. É isso que acontece. Lembra? Baixa autoestima, escassez, é tudo pouco. As coisas vão dar errado. Então, o primeiro passo é a autoaceitação, que é quando você olha pra você e fala assim, gente, olha aqui. Quem é? Quem é a Camilinha? Quem é a Aline? Quem é o Cícero? Quem sou eu? Quem é a Rafa? E concordar que não, a gente não é bom em tudo. Ixi! No que eu sou boa?
que eu me garanto aqui, sabe? O resto, se você vai precisar desenvolver essas habilidades. Ótimo, mas primeira coisa, do que eu sou boa? Rafa, eu não sou boa em nada. Ó, a baixa autoestima aqui, não é? A gente não reconhece nem as nossas qualidades. Se eu pedir talvez pra você, e muitos clientes são assim, o que é que você tem de bom? A pessoa fala, e o que é que você tem de ruim? Ah, eu sou sem paciência. Ah, eu sou indisciplinada. Ai, menina. E aí começa. É a crítica dentro de si. Aqui já revela uma baixa autoestima aqui em menos de um minuto de conversa. A pessoa que tem baixa autoestima, ela não confia no potencial dela. Porque primeiro, ela não se aceita. Autoaceitação. E a segunda é a autoconfiança. Você confia em você? Você confia no teu taco? Na sua capacidade de realizar e de fazer coisas e de superar desafios. Veja, se eu não sei o que eu sou boa e o que eu sou ruim, talvez eu nem confie muito em mim, porque eu nem sei que hora que eu sou boa e que hora que eu sou ruim. Isso da leitura é verdade. Eu achava que eu não gostava de ler, mas a verdade é que eu leio muitos artigos e livros de assuntos que me interessam. Na escola, como era por obrigação, eu não gostava. Exatamente, Jô. E por que de acho que a gente tem que fazer tanta coisa que a gente não gosta? Do tipo assim, eu tenho que ser boa naquilo que eu sou boa. O resto eu preciso saber para ter uma noção básica e só. Se eu tiver que ser boa em tudo, eu ainda tô buscando a aprovação de alguém. Tá entendendo? Se você ainda tá tentando ser boa num monte de coisa, maravilhosa em tudo, não vai rolar. Porque você não é boa em tudo. E ó, ai, mó paz não ser bom em tudo. Aí quando alguém fala, ai, não ficou bom, aí não ficou bom mesmo. Entende que você bota uma sandalinha da humildade? Porque o ego nada mais é do que uma proteção, né? Quando você bota a sandalinha da humildade, tipo assim, ai, não ficou bom isso aqui, essa comida. Ai, não ficou mesmo. Ai, esse guarda-roupa que você arrumou aqui, não... Ai, não ficou mesmo. Ai, não sou muito boa nisso. Ai, bem, na verdade, eu nem gosto de fazer isso aqui. Quer ver coisa mal feita? É alguém fazendo um negócio que não gosta de fazer. Se sentindo obrigado. É que a gente veio de um mundo onde a gente se sentiu obrigado a vida inteira. Dentro de casa, porque ninguém explicou. Dentro da escola, enfiar aqueles monte de coisa lá que a gente aprendeu. Sei lá, se aprendeu goela abaixo. A gente não aprendeu a pensar nada. A gente só foi piloto automático. Imagina se eu tô num piloto automático onde faltou amor e eu tô buscando aprovação. Eu não sei os meus defeitos, muito menos minhas qualidades. Você quer agora que eu confie em mim? Que jeito, Rafa? Eu não sei no que eu sou boa? Eu não consigo aceitar quando alguém fala que eu sou ruim porque eu ainda tô buscando aprovação. Deus me livre se alguém falar que eu sou ruim em alguma coisa. Eu me lembro que teve uma vez que alguém me disse assim, ai, Rafa, você não é muito focada nas coisas. Quando eu trabalhava nos escritórios lá. Aquilo chegou em mim e me doeu tanto, mas me doeu por muitos anos, vocês não fazem ideia. Aquela pessoa que eu gostava tanto, não era do trabalho, era alguém da minha família que falou isso pra mim. Rafa, você não tem foco nas coisas. Nossa, mas aquilo acabou com a minha raça, sabe? Porque eu me via tão focada em algumas coisas que aquilo não fazia sentido e eu ficava me defendendo, eu fiquei com raiva por muitos anos. Quando, na verdade, eu realmente não era muito focada naquele trabalho lá do que ele tava falando, porque, tipo assim, eu não gostava, só que eu não entendia que eu não gostava. Eu só comecei a me xingar, porque na minha cabeça eu precisava ser boa naquilo. Ai, mas será mesmo que eu tenho que ser tão boa naquilo? Se eu tivesse tentando ser boa advogada e lá, xalala, um monte de coisa lá, eu não ia estar aqui agora. Então é meio que assim, ó. Já conversou com alguém humilde? Que quando é fácil, a pessoa erra, ela fala, errei mesmo. Essa pessoa é a que mais tem autoestima. Porque ela tá de boa. Pensa um chefe. Um chefe que faz uma reunião. E na reunião ele tá pedindo feedbacks. E se você dá um feedback não muito bom pra ele, pra um cara que tá no ego, inflado, ele nem vai aceitar o feedback, ele vai ficar puto com você. Ele vai torcer o nariz pra você.
Porque de verdade ele não tá nem se garantindo nesse lugar. Já aquele outro que tá de boas, ele vai ouvir todos os feedbacks, ele vai falar, cara, boa ideia, verdade. Sei que você falou a verdade. Porque ele já aceitou. E porque ele confia que aquilo que ele não é bom, ele pode mudar, porque ele confia no taco dele. Autoaceitação e autoconfiança. As pessoas mais humildes. Humildes assim, não é humilde de pobre. Pra ficar bem claro. Humildade é sobre a pessoa entender quem ela é e ela já soltar. Ela não tá tão ferida. Ela não se sente tão doída com as coisas, sabe? Pedir desculpa é fácil. Entender que ela errou é fácil. Porque ela já entendeu que ela não é perfeita e tá tudo certo. E tem dia que você tá horrível, péssima mesmo, e esse dia você não vai se cobrar porque você não treinou bem, porque você não trabalhou bem. Esse dia você vai talvez até conseguir soltar aquilo e falar, eu vou relaxar, porque eu me amo mais, eu preciso cuidar de mim hoje, porque hoje eu não tô bem. Hoje. Isso é autoestima. Tá fazendo sentido aí? Escrevam aí. Então significa que aquelas pessoas que nunca assumem o erro e transferem para outra pessoa têm baixa autoestima. Ai, bingo, Jô! Pois acham que estão sempre certos e só querem ter razão. Maravilhoso. Não, olha, obrigado, Senhor. Transferência, Jô. Exatamente isso. Tô toda arrepiada. Tô muito feliz dessa compreensão chegar. As pessoas mais insuportáveis que a gente conhece na nossa vida. As pessoas mais filha da puta que tem. Que nunca aceitam porra nenhuma. Que é chato de conviver. Que estão sempre transferindo, botando a culpa em você. São as pessoas mais baixa autoestima, mais inseguras, as mais insuportáveis, os narcisos que tem por aí, que chamam os narcisistas. Por que pessoas com dependência emocional, pessoas que tá lascada, se relacionam com um narcisista? Porque o narcisista é outro que tá lascado. É outro que tá no ego, tentando se defender de alguma coisa, achando razão em tudo, botando a culpa em todo mundo, porque Deus o livre se for ele. Ele tá tentando ser perfeito. Aí na frente dos outros, no relacionamento, ele parece maravilhoso, mas quando ele tá dentro de casa ele não consegue ser, porque de verdade ele não se sente assim. Ele não se sente merecedor, ele acha que ele não é realmente, só que ele nunca vai te contar, porque ele ainda não sabe. E tudo vai doer nessa pessoa, porque é uma pessoa inflamada, tá tudo doendo, tá todo machucado. As pessoas mais egóicas que você conhece são as mais feridas. As pessoas mais de boa, elas estão de boa. Cara, fura o trânsito. Furou o trânsito, beleza, foda-se, segue a vida, não tô nem aí. Agora você pega aquele que tá irritado e fala assim, como assim você entra na minha frente? Você tá achando que você é quem? Você acha que você é prioridade? Você acha que você é melhor que eu? E já começa a entrar numa paranoia. Gente, que preguiça. Mas eu já fui essa pessoa. Eu fiquei anos brava. Porque alguém do meu convívio disse que eu não tinha foco no trabalho. Se enquadra com evitantes? Evitantes, sim, são aqueles que na hora que vão conversar, ao invés dele vir falar, ele quer evitar, ele sai de perto. Por quê? Porque ele tá reagindo a uma ferida emocional, a uma dor infantil. Porque lá pra ele, se esconder, ir pro quarto, que era exatamente o que eu tava falando da minha cliente, é aquela que fica quieta, ela se afasta, ela evita. Entende que é o modo de sobrevivência da pessoa? Evitar é o modo que a pessoa descobriu de sobreviver na infância. Os feridos ferem. Os que estão de boa, gente. Os que estão de boa, você vive em paz, você acorda cantando, você acorda feliz. Ele não vai botar culpa em você. Se ele queimar o arroz, ele dá risada. Se ele faltar no treino hoje, ele só não tá bem, amanhã ele vai treinar e ele não vai fazer um problema com isso. Se acontecer alguma coisa no trabalho, ele sabe que vai ter solução porque ele confia nele. Pessoas insuportáveis, elas têm um bom motivo de ser. Eu não tô falando que a gente tem que concordar que elas sejam assim na nossa vida. A gente só precisa enxergar, porque às vezes os insuportáveis somos nós. E aí tem a autoeficácia, que é tipo assim, você é capaz de influenciar outras pessoas e mais, influenciar a si mesmo? Quando você toma uma decisão, você vai lá e faz? Pessoas que têm boa autoestima, elas tomam uma decisão e elas fazem.
tem boa autoestima porque provavelmente quando ela era criança, ela dava uma ideia, ela tinha algo e o pai e a mãe dela falavam, bora, vamos lá, vai dar certo. Vai, você consegue. Agora, se você teve um pai que duvidava, uma mãe que duvidava de você, que tava sempre te super protegendo, que tava sempre em cima de você, tava sempre indo lá resolver por você. Nossa, se tem sempre alguém resolvendo pra mim, eu vou precisar o resto da vida de alguém resolvendo as coisas pra mim, porque eu não devo ser bom o suficiente. A Josi, eu me sinto insuportável, porque cobro muito das pessoas, me torno chata, é triste. Ó o que a Josi acabou de fazer, ó. Aceitei. Ai, eu tô insuportável, cobro, me torno chata, é triste. Essa é a verdade. E isso é um ato de humildade, Josi. Tô machucada. Tô ferida. Por que eu faço? Por que eu fico chata? Porque eu tô tentando ser perfeita. Porque eu tô tentando provar o amor pra alguém. Porque eu tô fazendo demais e recebendo de menos. Porque eu tô cansada. E uma pessoa cansada, ela é chata mesmo. Ela é uma pessoa que tá insuficiente pra ela. Ela tá insatisfeita de natureza. Quem é uma pessoa insuficiente, que se sente insuficiente e insatisfeita de natureza? Uma pessoa que sentiu que recebeu pouco. E desde pequena ela fala, meu Deus, eu devo ser insuficiente com meu pai e com minha mãe. Eu não sou boa o suficiente. Não foi isso. E entenda que a gente não tá procurando um culpado, o pai e a mãe. Porque o seu pai e sua mãe são filhos de alguém também. Que são mais velhos, que, sei lá, tinham vários irmãos que tiveram que viver uma vida muito mais difícil que a sua, provavelmente. Aqui a gente só tá entendendo. E entender faz isso aqui com a gente, ó. E aí eu vejo que eu tô chata, eu vejo que eu tô cobrando tudo de todo mundo, e eu faço o que com isso? Me observo. Joana, eu também me sinto chata por cobrar certas coisas. Esse é o meu trabalho aqui. Meu trabalho é te despertar. E é o que a gente tá fazendo na academia emocional. Por isso escreva academia se você quiser ter acesso a algo incrível, que vai te libertar disso tudo, que vai resgatar a sua autoestima. Eu também sou assim, gosto das coisas certas, só sou chamada de chata. Minha irmã vive dizendo que eu tenho que ser mais leve e já acho ela muito descansada. Dani, é isso. Aí eu e a minha irmã a mesma coisa. E ó que eu sou a mais nova. Homeostase das famílias. Tem uma que faz muito, sempre vai ter outra que faz pouco. Porque já tem essa que faz muito. Experimenta aí fazendo um pouco menos. Essa aqui vai ficar com raiva porque ela naturalmente vai ter que fazer um pouco mais. E você vai saindo da cena. Porque se você faz isso com ela, você faz isso com todo mundo. Joana, acho que eu crio muitas expectativas. Crio, porque eu crio expectativa, porque eu tô tentando fazer com que todas as possibilidades possíveis, eu já pensei em tudo, estado de alerta, tô olhando pra tudo, todas as possibilidades, porque eu não posso deixar nada passar, porque eu preciso ser perfeccionista, porque eu preciso da aprovação e o amor de alguém que, pelo amor de Deus, eu não sei nem quem, mas assim, Maria, isso tem que dar certo. A gente fica meio fissurada na vida, sabe? Aí ao invés de viver, experimentar, não, a gente fica só se estressando. Aí você vai viajar, ao invés de ser gostoso, já tive vários clientes que chegaram aqui. Rafa, a viagem era pra ser só gostosa. Você não vai acreditar. Eu chego na viagem e eu já começo a sofrer. Que a hora que chegar, eu vou ter tudo aquilo de roupa pra lavar. Que eu vou ter que fazer tudo aquele monte de coisa. Que eu tenho que pôr tudo no lugar, urgente. Nossa Senhora, era pra você só estar viajando e vivendo. O que a gente fez? Que a gente acabou com a nossa vida. A gente dificultou muitas coisas. É por isso que a gente tá tão infeliz. É se a gente parar de atrapalhar o fluxo natural, a gente ia ser muito feliz na vida. Autoaceitação, autoconfiança, autoeficácia, sua capacidade de influenciar os outros e principalmente se influenciar, tomar uma decisão interna. E 4, quarta coisa, autorrespeito. Você sabe impor limite? Dizer não? Não quero. Só não. E impor limite, fazer as pessoas entenderem que daqui você não vai passar. Se você é uma mulher fazedora que dá demais e recebe de menos, você não sabe pôr limite. Porque você nem tem limite sobre você. Você tá sempre fazendo demais, carregando o peso do mundo nas costas. E é o seu corpo que tá gritando. O meu gritava, eu tinha muita enxaqueca, candidíase de repetição, dor de estômago, tontura. Eu falei, cara, eu não vou viver até os 40 anos. Era assim que eu pensava. Porque era tanto peso que eu carregava. Uma dúvida, falando em evitar certas situações, deixar de ir a sítios
que não gosto. Casa de que você não gosta, né? Isso é baixa autoestima? Não, isso é alta autoestima. Isso é autorrespeito. Eu não vou em lugares que eu não gosto. Não tô afim. Às vezes conviver com um monte de gente que não tem nada a ver comigo, ou a minha própria família que é tóxica, às vezes, uma distância segura vai ser tão bom. Quando eu não gosto, eu digo que impõe limites. E as pessoas te acham arrogante. Elas acham mesmo. Porque elas estavam acostumadas de você dizendo amém pra tudo. E agora você tá dizendo não. Elas vão falar, o que aconteceu com você? Ai, que arrogante. Porque o mundo quer que a gente se adeque ao mundo. Foda-se o que a gente tá pensando. Foda-se o que a gente tá sentindo. Entende? Quando estão dizendo que a gente tá meio arrogante, a gente pode parar pra pensar, será que eu tô arrogante mesmo ou será que eu só tô impondo limite? Será que essa pessoa tinha benefícios com o fato de eu ir? Ela se beneficiava do meu fazer demais? É isso. Em certos ambientes dos quais já não me identifico, simplesmente não estou. Isso é amor próprio. Isso é autoestima, Joana. Isso é você se cuidar, isso é você se priorizar, isso é você se colocar em primeiro lugar, isso é você ser suficiente, isso é você não estar se sentindo sozinha e insegura a ponto de ter que ficar num lugar por causa de um monte de gente pra você não se sentir sozinha. Não, eu não vou. Não, eu não quero. Não, isso não é legal. Tenho uma grande dificuldade de dizer não, mas comecei a mudar. Exatamente. A grande dificuldade de dizer não conta a história da baixa autoestima, que conta a história da mulher fazedora, que é a mulher que dá demais e recebe de menos, que é a mulher que está buscando aprovação. Ela é perfeccionista, ela é ansiosa, ela pensa em mil hipóteses, ela está em estado de sobrevivência, ela está carregando o mundo nas costas. Virando a chave. O não é um alívio. Dizer não é um alívio. Os primeiros nãos que a gente começa a dizer, a gente sente uma culpa horrorosa. Pensa, você ficou 20, 30, 40, 50 anos sem dizer não. A hora que você diz um não, parece que você vai, meu Deus, que filha da puta que eu sou. Continua. Continua. As pessoas vão achar estranho, vão. Até que vai chegar uma hora que elas vão concordar. Rafa, acompanhando você, eu estou me sentindo tão diferente, me afastando de certas pessoas, dizendo não, eu em primeiro lugar. É difícil, mas estou adorando. É isso. É tipo assim, é difícil. Só que, cara, eu tô tão melhor. Menina, mas parece que eu tô com mais disposição pra fazer as coisas. Nossa, parece que eu tô... Gente, como é boa essa vida. Você entende? A busca por aprovação acaba com a nossa raça. A hora que a gente começa a se priorizar e tipo assim, nossa. Eu gosto muito de uma pergunta. E eu sempre me faço essa pergunta. E sempre faço essa pergunta também. Será que não tem uma vida melhor pra viver? E não assim, o vizinho tem uma vida melhor que a minha. Não é sobre isso. É tipo, será que não tem uma vida melhor que eu posso viver? Tipo, a Dani escreveu aqui. Nossa, era difícil, cansativo. E agora eu tô dizendo não. E por mais difícil que seja, é melhor. Será que essa vida não é melhor? Gente, não tem uma vida melhor pra viver? Eu vou dizer com muita clareza, com muita certeza. Existe uma vida melhor para viver e o seu trabalho é acessar essa vida, porque a vida melhor para viver é destino familiar, repetição de histórias. Se todas as mulheres da minha família têm baixa autoestima e todas são fazedoras e todas são umas loucas chatas e todas parecem mãe dos seus maridos e todas vivem um relacionamento meio bosta e todas ganham pouco dinheiro e vivem em escassez financeira e tão gorda e feia e tão tudo fazendo tudo por todo mundo, será que tem uma vida melhor para viver? Se eu construir o meu próprio destino e não repetir as histórias dela, eu romper, eu dar um basta nisso aqui e construir a minha própria história, vai ser esquisito, assim como a Dani falou. Nossa, as pessoas vão achar estranho, um monte de gente vai sair da sua vida. E vou falar, prospera pra você ver o que vai acontecer. Aí que vão sair mesmo. Porque ser amiga de gorda, feia e pobre é a coisa mais fácil do mundo. E burra também. É a coisa mais fácil do mundo. Você não oferece risco nenhum pra minha insegurança, tá me entendendo? Seja amiga de uma grande gata gostosa, rica, inteligente, foda pra caralho, boa mãe, boa esposa, fala bem dos outros. Quem que você vai ter que ser? Vai ter que ser pra estar do lado dessa pessoa, sabe? Entendo, a grande maioria do mundo tá lá naquele lugar. Vítima, xingando todo mundo, o problema é os outros.
reativo, inseguro, ferido. Vai em direção a um novo caminho, que é o que a gente está fazendo na academia emocional. Gente, eu criei essa academia porque, vivendo a minha história, foram muitos anos para eu chegar na compreensão que eu tenho hoje. Foram muitos anos de estudo e, sabe, vida mesmo. Vida acontecendo. Eu paguei com a vida para saber o que eu sei hoje. Então, eu juntei tudo isso para um lugar só, que hoje se chama Academia Emocional. É um lugar onde você acessa absolutamente tudo que eu criei ao longo desses anos todos. Para você ter acesso a mim aqui, pra gente ter umas aulas secretas, pra gente ter coisas incríveis lá dentro. Escreva academia aí e dá uma olhada lá. Faça parte da academia que você vai mudar de vida. Eu sinto-me mal perto de pessoas que só sabem falar dos outros. Muita energia negativa. Energia negativa das vítimas. As vítimas são perigosíssimas. Por quê? Porque elas estão sempre arrumando culpado. Elas são maravilhosas, né? Os alecrim dourado, né? Pensa nos alecrim dourado que é esse povo. Por quê? Porque estão no ego. Porque estão se defendendo. Porque estão machucados. Se você está se curando, viver perto de gente machucada é a treva. É muito tóxico esse lugar. Reconheça que você também veio de lá. Ok. Mas reconheça que, nossa, eu tenho várias questões. Nossa, eu tô com baixa autoestima, assim. Nossa, eu não tô me aceitando, eu não tô confiando em mim. Meu Deus, a academia é o lugar pra mim. Academia emocional é o lugar pra mim. Porque eu preciso resgatar isso aí. Eu quero conviver com mulheres que querem mais da vida. A academia é o lugar pra você. Porque vou falar um negócio pra você. Você vai se sentir um ET nesse processo de autoconhecimento. Você vai ficar diferentona mesmo. As pessoas que estavam confortáveis com quem você era, agora estão achando estranho. Bem visto, querem tapar os seus telhados de vidro falando dos outros. Exatamente. E aí você precisa de um lugar para você se sentir confortável em ser essa aí que você está sendo agora. Em reconhecer as suas dores, seus limites, suas feridas. E tipo, é o que vocês estão fazendo aqui. Eu não sou muito boa nisso aqui mesmo, não. Eu acho lindo quando alguém chega aqui pra constelar e diz assim, eu tô muito controladora, tô acabando com a raça do meu marido. Gente, olha a humildade que tem que ter pra falar isso. O normal seria, meu marido é isso ou aquilo. A internet tá cheia de gente assim, não é? Diferentões são vocês que estão aqui nessa live. Umas horas dessa. Querendo saber quem vocês são. Isso é raridade. Se fosse uma live de fofoca, a gente tinha 1000 pessoas aqui. Essa é real. Por isso que a gente tá colapsando em saúde mental, não é? O mundo tá colapsando. E aí, o que você vai fazer na academia? Você vai conviver com mulheres que querem o mesmo que você. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Porque mulheres crescem com mulheres. E a história da outra é muito parecida com a sua. A gente é muito parecida. Tava contando uma história minha, uma história da minha cliente, e você já tá se identificando, porque a gente é tudo parecida. E segunda-feira, gente. Segunda-feira, pra quem entrar e garantir a academia emocional até segunda-feira, dia 21/7, você vai viver na segunda. A aula secreta vai ser um movimento sistêmico para você já chegar destravando. Para você chegar com o pé na porta, destravando a sua vida. Rafa, já ouviu aquele ditado? Esse aí vai viver 100 anos, pessoa que não liga pra nada? Pois é, Dani. Talvez ela viva 100 anos para ver se ela acorda pra vida, né? Mas aquele que não liga pra nada também, se não é um cara que tá botando a culpa em todo mundo, eu acho que essa pessoa tá certa, que tem muita coisa que não era pra gente ligar mesmo, era pra gente cuidar da gente, ser o mais simples possível, o mais humilde possível, reconhecer nossas falhas e dar conta de viver bem com aquilo que a gente tem. E talvez isso seja tudo na vida. Então, minha senhora, meu senhor, agora só para as mulheres. Segunda-feira viveremos um movimento sistêmico para destravar. Escreva academia aqui no chat e receba no seu direct aí para você garantir isso, fazer a sua escolha do seu plano. Pois por um lado deve ser uma pessoa bem leve. Pois é, Joana. Pois é. Essa ideia de que a vida é preocupante
Também é coisa de cabeça de fazedora, das mulheres loucas tratorzona que estão aí tendo que fazer demais e pensar demais e num estado de sobrevivência. Não quer dizer que a gente não vai pensar em nada, tipo assim, como se fosse o 8 ou 80. Isso é coisa de cabeça de perfeccionista. Talvez você só... Eu vou me preocupar com coisas que são possíveis pra mim, que estão ao alcance das minhas mãos. Às vezes a gente só compreendendo que o nosso pai e a nossa mãe é filho daqueles outros pais e mães que tem todas aquelas histórias, entender que eles mesmos não cuidavam muito bem deles também, né, nisso de autoestima, também não confiavam muito no taco deles e se conformaram com uma vida mediana, aí eu paro de brigar com eles que eles deviam ser isso ou deviam ser aquilo. Eles só concordaram e essa é a vida deles. E foi isso que eles viveram. E quem sou eu na fila do pão para falar que eles deviam viver diferente? Que eles deviam ser outros? Por vezes eu sou overthinker. Sim, pensa demais. É tão desgastante. Sim, porque é a fazedora. A cabeça da fazedora. Desde que você é pequena, você tá nessa. Pensando em tudo, em todas as opções. Eu sou uma dessas também. Se eu acordar no meio da madrugada, minha gente, a minha cabeça abre 100 janelas do Windows. Parece que eu nem sei o que eu tô pensando. Isso causa o quê? Ansiedade. Eu já tive crises de ansiedade, fui parar no hospital achando que eu tava infartando. A minha vida e a sua não são tão longe, entende? Eu só comecei a estudar isso que eu tô ensinando pra você na academia agora. Eu tô mostrando pra você o caminho mais fácil. Pra você não ter que ficar batendo cabeça como eu bati. Esse é o sonho de quem atravessa as próprias dores. Ajudar outras pessoas a atravessarem também. O resgate da autoestima faz você ficar tão de boas. E não quer dizer que você vai olhar pra você e se sentir a mais maravilhosa do planeta. Não, você vai olhar pra você e vai olhar muito claramente os seus defeitos e as suas limitações. E você vai começar a ver que você não é muito boa em um monte de coisa. Que quem sabe que se você for parecida comigo, bem dos ego inflado, eu achava que eu era muito ótima em tudo. Ai, tava só querendo aprovação, tentando dar um jeito de fazer tudo desesperadamente. E tem coisas que eu sou boa e tem coisas que eu não sou muito boa. Vou dar um último exemplo aqui. Desde a escola, eu sempre fui boa atleta. Eu jogo muito bem em várias coisas. Real mesmo. Mas o meu esporte sempre foi o vôlei. Mas eu jogo bola, eu jogo futebol, jogo vôlei, jogo basquete, jogo futevôlei, jogo um monte de coisa. E desde pequena eu lembro que no colégio tinha as Olimpíadas. Eu era a maior medalhista do colégio inteiro. Eu ganhava mais medalhas porque eu participava de tudo, porque eu gostava, porque eu ia bem e eu ganhava. É também uma busca por aprovação. Olha que canseira. Eu joguei arremesso de pelota. Eu queria ganhar aquilo. As nossas feridas fazem coisas boas pela gente. Elas nos movimentam. Elas fazem a gente movimentar aptidões. Hoje, eu sei que se eu quiser fazer qualquer coisa, eu vou dar um jeito. Ah, eu aprendo, eu me viro, eu vou, eu cutuco, eu pergunto, eu dou um jeito. Só que hoje eu posso escolher aonde que eu vou me esforçar tanto, sabe? Pra que eu vou me desgastar tanto? Será que vale a pena esse lugar? Ou será que eu estou me sabotando, sabe? Deixa eu ver aqui, acabei de ler um livro. Achei interessante a percepção sobre a fixação da persona que criamos. Você acha que isso também pode descentralizar a mente de outra pessoa no decorrer do tempo? Com certeza, na verdade, quando a gente idealiza uma persona, né, a gente cria um personagem para sobreviver na vida, a gente passa a vida acreditando que a gente é aquilo e a nossa mente, para nos proteger daquilo que somos, porque aquilo que somos doeu. Só criei uma nova persona porque aquilo que eu sou doeu, machucou. Então eu tive que criar uma outra, porque quando eu venho aqui, dói. E aqui eu me desconecto de mim, não é? Essa é de verdade quem eu sou, mas eu não pude, eu tive que criar essa. E aí eu passo a vida achando que eu sou essa. E falo, gente, por isso que vem aquele vazio, aquele negócio, gente, quem eu sou? Por isso que é preciso voltar pra casa. É o que a gente tá fazendo na academia emocional, voltar pra casa. Quem eu sou? Quando eu chego aqui, eu descubro que várias coisas doem. E aqui é um mecanismo da mente de me defender disso que dói.
Mas só temos uma verdade aqui. Aquela personagem que você criou para sobreviver na sua vida, seja a controladora, a chatolina, a perfeccionista, a ansiosa, um monte de coisa aí que você acredita sobre você, ou que passou a vida inteira acreditando sobre você, não é a sua verdade. Isso é a personagem que você criou para sobreviver no mundo. Mas quem de verdade você é tá aqui, esperando você voltar, concordar com o que tá lá, ver que você não é boa em um monte de coisa, que tem um monte de coisa que tá ferido e fala, pera, deixa eu ver onde eu tenho que consertar. Aí na academia emocional que a gente tá fazendo, conserto, posso desconstruir essa persona que eu criei e virar quem eu sou de verdade. Porque essa aqui, ela pode até me levar longe, sabe? Eu virei mestre em Direito, pós-graduada, professora universitária, tava advogando, tava super bem, não contei pra ninguém, mas eu tava péssima por dentro. Eu tava derrotada por dentro. Criei uma persona e por dentro eu tava toda cagada. A minha persona, minha filha, se você falasse que eu tinha baixa autoestima naquela vida, eu falava, coitado. Coitado. Era isso que eu ia falar pra você. Eu não tava vendo, não sabia, eu tava me defendendo. Quando eu olhei pra essa menina que mora aqui, de verdade quem eu sou, eu fiquei em choque. Falei, oi? É sério que essa menina tá tão cagada assim que eu não tava vendo? E aí começou a desconstrução de toda a minha vida, seja do meu trabalho, das minhas relações, daquilo que eu achava que eu era, daquilo que eu achava que eu gostava. Gente, última, sério, pra gente terminar aqui. Eu achava que eu amava cozinhar. E tudo era eu que cozinhava. Tudo era eu que fazia. As minhas amigas, sou eu que tô indo lá cozinhar. E aí eu virava controladora. Era eu que decidia o cardápio, era eu que ia no mercado. Era eu que fazia, era sempre na minha casa. Era eu que limpava as coisas depois. Era sempre eu. Ficava cansada e exausta, mas eu queria sempre fazer. Ó, a fazedora, não é? O dia que eu comecei a me ligar, que eu tava na fazedora, que eu tava fazendo tudo aquilo, e que não sei o que lá, o tempo passou, eu fui me curando, fui desconstruindo essa que eu tive que criar pra sobreviver. E comecei a olhar pra quem eu realmente era, fazer as pazes com aquilo, eu descobri que preguiça. É bom, eu sei cozinhar, quando eu tô afim de cozinhar, eu vou cozinhar, mas assim, não é do jeito que eu achava. Ai, que delícia cozinhar. Eu não acho. Eu não acho mesmo. E beleza. Eu cozinho. E cozinho muito bem. Mas hoje eu não tô afim. Entendem isso? É pra esse lugar que a gente tá indo. A gente nunca vai deixar de ser e vamos deixar as nossas aptidões pra trás, as nossas... Não, nós vamos só integrar. A gente é tudo isso. Só que agora não tem obrigação de ser. Eu sou porque eu quero agora. Eu sou porque faz sentido. E é aqui que mora a adulta. Quando eu tô em paz comigo. Eu escolho. Eu tenho liberdade. E aí eu vou soltar a música de novo. Que é uma música que fala de sonho. Com toda essa vontade de voar, sabe? Essa caminhada. Essa vida, a sua história. As coisas que você experimentou na sua vida, todas elas querem te despertar. Todas elas querem que você volte pra casa. Que você volte a ser você. Que você descubra quem você é, porque talvez você nem saiba. Assim como eu também não sabia. E se você tá desejando um lugar incrível, uma comunidade maravilhosa de mulheres que querem o mesmo que você, falar nessa linguagem aqui, escreva academia aqui, entra na academia emocional e esteja segunda-feira no movimento sistêmico para você destravar. Qual é o nome da música? É Sonho, Atitude 67. Basicamente essa, eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. A gente só tem coragem de seguir um sonho, que é o que eu venho fazendo desde então, sendo a treinadora emocional, mentora de relacionamentos. Um monte de gente falou, você tá louco? Como é que você vai deixar o direito? Sonho. Mas eu preciso de autoestima. Eu preciso de autoconfiança. Eu preciso de autoaceitação. Saber os meus limites. Às vezes você não alcança a vida que você deseja
Mesmo que você tenha todos os talentos para você não chegar lá porque você não tem autoestima, porque você tá ferida, porque você precisa ir em busca de quem você sempre foi. Precisa voltar para casa. A academia emocional é a realização de um sonho. Era o que eu queria ter encontrado lá atrás. Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato, que é ir fazer. E aí tá todo mundo achando que você tá errado. Você tem que acreditar numa certeza que é só sua. Só com autoestima a gente faz isso. E seguir sempre focado. E conviver com a incerteza do momento, porque é uma grande incerteza. E aí você luta faz tempo, você dá conta. Mas a escolha é só sua. E já é a hora do voo, já é a hora do voo. Você tá esperando quanto mais da sua vida pra ir cuidar de você? Nós não estamos aqui pra sobreviver mais não. Aqui é pra viver. Quem quer viver? Sobreviver é uma canseira. Passei uns 28, 9, 30 anos aí sobrevivendo. Tô fora. Nada que me leve pra sobrevivência eu quero e aceito. Tô fora. A gente vai pro mais. Deus escreve certo por linhas tortas. Quer transformar sua vida? Academia emocional. Incrível, incrível essa live de todo o coração. Incrível quem esteve aqui de coração aberto também pra dizer: ai, eu admiro quem é assim, quem tem essa capacidade. Tá bom? Beijo pra vocês. Vejo você na academia emocional. Vamos que tem movimento sistêmico. Vamos destravar. Academia e bora. Escolha o seu formato e bora. Tchau. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Eu não vou voltar não. Beijo.